é relacionamento com o Senhor. O diabo ele é tão sujo que ele sempre vai atacar a tua identidade. Já parou para pensar? Vamos analisar rapidamente a proposta da serpente para o homem e para a mulher. Na verdade, para a mulher primeiro. A serpente vai e fala para Eva: olha, come desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Só que Eva não parou para pensar que ela já era igual a Deus, porque ela foi feita imagem e semelhança do Senhor. Então ela foi enganada pela serpente, e porque ela foi enganada pela serpente, ela pecou. E o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Ou seja, o pecado tirou o homem do seu propósito principal, que é se relacionar com o Senhor. Então, o pecado é o que me afasta do meu propósito. E o meu propósito é me relacionar com Deus. E por mais que pecar pareça bom, e eu sei que parece, mas na verdade tudo que ele faz é me afastar da presença de Deus. E novamente, trazendo aqui como o diabo ele é sujo, talvez para trazer clareza para você, tudo que o diabo quer fazer com você quando você peca, é fazer você se afastar de Deus. Por quê? Porque é na presença de Deus que você entende quem você é. Qual que foi o reflexo do homem e da mulher quando eles pecaram? Se esconder. Só que você não foi feito para se esconder. Aí, você está pensando, o que esse cara está querendo falar? O que eu quero falar para você nessa noite, rasgado aqui? Aí está você cheio de pecado, e você aí não sabe por que tua vida não anda. Você está cheio de coisa errada na tua vida, e você não sabe porque você não sabe com o que você se identifica, a roupa que você gosta. Você não sabe se você gosta de homem, de mulher. Você não sabe o que você quer. Por quê? Porque a tua identidade está no Senhor. E se você não anda com o Senhor, se você não está habitando com Ele, óbvio que você vai ficar confuso. Por quê? Você se perdeu do teu propósito original. Isso está fazendo sentido aqui? Amém? Então você precisa entender, cara, que você não pode ficar longe da presença de Deus, porque você foi feito para isso. Então o encontro que o Senhor quer promover para você é um encontro que te traga propósito. Porque quando você está na presença de Deus, você sabe quem você é. Quando Adão e Eva permaneciam na presença de Deus, eles não se preocupavam se eles estavam nus, o que eles estavam comendo, eles não se preocupavam com o que eles precisavam fazer, eles simplesmente faziam, porque eles sabiam quem eles eram. A partir do momento que eles saem da presença de Deus, porque o pecado afastou eles, agora eles começam a se preocupar com todas essas coisas. Então eu quero te falar, se tem muita coisa preocupando você, te tirando da presença de Deus, cuidado. Você está longe do teu propósito. E às vezes você está com uma dúvida. Mas qual que é o meu propósito, Guilherme? Pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Vai para a presença de Deus. Teu propósito é habitar com Ele. Amém? Amém? Vamos lá, preciso correr. E aí agora a gente vai pular aqui, vai dar um salto gigantesco para o segundo ponto. Enquanto eu vou beber uma água. Continua orando pela minha voz aí, não para não, pelo amor de Deus. Agora, o segundo ponto que nós vamos entender aqui sobre encontros que o Senhor promove, são encontros que geram arrependimento e alinhamento. Você pode repetir isso comigo? Eu sei que foi muito grande, então, mas vamos lá. Encontros que promovem arrependimento e alinhamento. Amém? Abre comigo lá em João 4. Verso 11 ao 19. Amém. João 4. A galera colocou até o fundo da pregação. Muito bom. Valeu, galera. Parabéns. Uma salva de palmas para a galera da mídia aí. Aí, vocês são feras. Amém. Vou ler aqui, rapidinho. Não perde a linha de raciocínio. Vem aqui comigo. Fala assim. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, do que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu?
assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Só para dar um contexto do que está acontecendo aqui. Jesus está passando por Samaria, ele para em uma cidade chamada Sicar. E nessa cidade tem um poço, e ele para lá para beber água. Então chega uma mulher, e Jesus começa a conversar com ela. Era uma mulher samaritana. Já começa daí, porque a tradição judaica não permitia que um homem judeu falasse na verdade, um judeu não se misturava com um samaritano, mas também, principalmente, um homem judeu conversar com uma mulher samaritana. Então Jesus está lá conversando com essa mulher, e ele começa a pedir água para ela. E aí a gente entra nessa passagem que a gente leu. E aí Jesus pede água para ela. Ela fala: eu posso te dar água, mas você não tem balde, o poço é muito fundo. E Jesus fala da água da vida, enfim, tudo que a gente leu. E aí Jesus vai lá e começa a revelar a vida da pessoa. E o que eu quero trazer aqui? Aquela mulher, ela saiu para buscar água apenas. Eu acho que um contexto interessante que a gente não pode deixar passar quando a gente lê isso é que aquela mulher estava indo buscar água na hora mais quente do dia. E eu não sei se você, quando leu essa passagem, já parou para pensar: por que essa mulher estava indo buscar água na hora mais quente do dia? E eu vou te responder: porque nesse horário era o horário que não tinha mais ninguém indo buscar água. Porque essa mulher sabia dos seus pecados e ela estava com vergonha. Ela não queria ser exposta. E isso fazia com que ela pegasse o maior calor do dia, com que ela sofresse mais do que ela precisava sofrer para buscar água. Só que, nessa história, o que acontece? Quando ela está lá buscando água, ela tem um encontro com Jesus. E para ela só bastou um encontro. Foi o que ela precisava. E Jesus foi ali e trouxe arrependimento e alinhamento para ela. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus: realmente, você não tem marido, você tem 5. Esse que você está agora não é teu marido. É tipo aqueles profetas que falam: eis que te digo, arruma a tua casa em 3 dias. Sabe? Então, bastou apenas um encontro com Jesus para a vida daquela mulher ser transformada. Só que não simplesmente foi uma transformação superficial. O Senhor, ele trouxe alinhamento para aquela mulher. E aí você está me perguntando: Guilherme do céu, você quer me acusar essa noite? Você tirou a noite para me acusar? Não, eu quero que você entenda. Toda vez que você esconde teu pecado, quem sofre é você. É simples. Tá você aí cheio de pecado sem confessar, se arrastando para andar. Teu líder está aqui, a liderança dessa igreja está aqui. Jesus está desesperado te esperando no poço, e você está lá: não, eu não vou confessar. No sol do meio-dia, tentando pegar água, tentando pegar algo que vai te fazer ficar vivo e não vai te deixar morrer. E tudo que você precisa é se achegar diante de Jesus e confessar os teus pecados. Não para você ser envergonhado, porque Jesus não expôs aquela mulher. Não sei se você percebeu, mas Jesus não expôs ela. Estava só ela e Jesus ali. E tudo que ela precisou era realmente reconhecer: realmente eu reconheço que o Senhor é um profeta. Você está andando aí cheio de pereba, coisa para arrumar. E teu líder está aqui: cara, vem cá, eu só estou aqui para te ajudar. E aí está teu líder de um lado, o teu pastor do lado, o apóstolo do outro lado, Jesus aqui na frente. Por favor, cara, confessa. Eu quero que você viva livre. Eu quero que você ande suave. Você não precisa carregar esse peso, cara. Eu já paguei esse preço na cruz. E você está lá: não. Quando na verdade tudo que você precisa é de um encontro com o Senhor, que vai te trazer alinhamento e arrependimento. Eu sei que talvez é um discurso um pouco duro, mas eu perguntei pro Luiz e ele falou: pode bater. Falei: então tá bom. Então,
Um dos encontros que Deus ama promover na nossa vida são encontros que trazem arrependimento e alinhamento. E algo que é muito interessante, quando eu leio essa passagem que me salta aos olhos, está lá em João 4, seguindo a passagem que fala assim, 4, 28 e 29. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? E algo que me veio à mente quando eu estava preparando essa palavra é que essa mulher precisou de um encontro com Jesus que trouxe arrependimento e alinhamento, que tirou ela de um lugar de prisão e colocou ela no lugar de libertadora. Já parou para pensar que aquilo que está te impedindo de pregar o evangelho na tua escola, no teu trabalho, é simplesmente um encontro que vai trazer arrependimento e alinhamento com o Senhor? Foi o que aconteceu com ela. Ela deixou de ser a mulher que se escondia, que pegava água na hora mais quente do dia, para ir lá no meio da cidade e falar: ele falou tudo o que estava acontecendo comigo. Ele é o Filho, ele é o Cristo, vamos lá ver ele. Às vezes você está aí: Senhor, eu quero pregar a palavra, eu quero ser como os missionários. Senhor Jesus, levanta o sapato, não descende, me envia. Só que você não para arrumar tuas perebas, velho. Vamos lá, pelo amor de Deus. Olha o que a gente está vivendo aqui. O Espírito Santo está se movendo, mas você também precisa dar uma resposta para o Senhor. Você precisa aprender a parar de fugir de um encontro com o Senhor, que vai trazer alinhamento para a tua vida, ainda que isso venha expor à luz do dia as tuas feridas, mas isso vai te trazer liberdade, e vai te tirar de um lugar de prisão, e vai te colocar num lugar de libertador. Esse é o encontro que o Senhor tem para você nessa noite. E eu quero te falar, eu estou falando isso de uma maneira rasgada, porque você precisa entender. Porque tudo que o diabo vai querer continuar fazendo com você é confundir a tua cabeça. Não fala não. Não fala não, ele está mentindo. Não, mas eles vão te expor. Não, mas eles vão te tirar o teu cargo da igreja. Você não vai poder mais pregar. Você não vai poder mais tocar no culto. É tudo que ele vai querer falar para você. Não, continua indo pegar água lá no meio-dia, lá quando é mais quente. Não, eles vão te expor. Eu quero te falar que confessar os teus pecados nunca vai te colocar num lugar de exposição desnecessária, mas sim um lugar de cura, arrependimento, salvação. Amém? Amém. Não estava nem escrito isso aqui, mas amém. Amém. Lá em João 6,37, vai nos dar a confirmação daquilo que eu te falei. Que você não precisa ter medo de se achegar diante do Senhor, que está te esperando no poço onde você está indo buscar água, com tanto peso nas costas e com tanta dor. Você não precisa ter medo, porque João 6,37 vai falar: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, eu quero te falar nessa noite, depois de ter sido um pouco duro com as palavras. Talvez hoje você entrou aqui sendo a pessoa que está escondendo coisas e está carregando isso numa mochila pesada nas suas costas. Mas isso não sou eu, Guilherme, que está falando. Isso não é o Dunamis que está falando. Isso é a palavra que está falando. Você não precisa ter medo, porque o Senhor, Ele jamais vai te lançar fora. Talvez você esteve diante de pessoas que sempre te acusaram pelas coisas erradas que você fez. Mas eu quero te falar, esse não é um lugar de acusação. Esse não é um lugar de acusação. Se talvez hoje você entrou aqui com esse peso, eu quero te falar, nós não estamos aqui como igreja de Cristo para acusar os teus erros. Nós estamos aqui para ser reflexo de Jesus, e Jesus quer te dar vida e vida em abundância e liberdade. Amém? Amém. E por último, fala assim, boa, espontâneo. Eu tenho 6 minutos. Mas por último, o último ponto que eu quero falar sobre os encontros que o Senhor promove para nós, são encontros que nos conduzem a um relacionamento. Repete comigo, encontros que nos conduzem a um relacionamento.
Tá fazendo sentido para você até agora essa palavra? Se tá, levanta a sua mão. Se não tá, não tem problema, eu não vou ficar ofendido. Tá fazendo sentido? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Eita, tem alguém me ligando aqui. Tá ótimo. Eu quero te convidar a abrir comigo, por último, lá em Mateus 27, do verso 45 ao 51. Mateus 27, 45 ao 51. Amém? Eu vou ler aqui rapidinho. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani? Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu quero te dar um breve contexto antes da gente finalizar. Nós já estamos acabando a pregação. Quando fala que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, aqui está trazendo uma referência ao tabernáculo de Moisés. Embora não era mais o tabernáculo de Moisés na época, mas está trazendo uma referência a um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Então, basicamente, como que funcionava essa estrutura? Antigamente tinha o tabernáculo e ele era composto de 3 ambientes. O átrio, que era o lugar onde todo mundo poderia entrar. O santo lugar, o átrio também era o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios ali. Existia o santo lugar, onde somente os sacerdotes poderiam entrar. E existia o santíssimo lugar, que era separado pelo véu, e somente o sumo sacerdote poderia entrar. E era no santíssimo lugar, onde a presença de Deus se manifestava. Era ali que o Senhor se manifestava e falava com o sumo sacerdote. Quando Jesus morre, e ele entrega o seu Espírito, então a Bíblia vai falar que o véu se rasgou de cima a baixo. O que significa o véu ter se rasgado? Que agora nós não precisamos mais dos sacrifícios como sacrificar lá o boizinho, enfim, para poder acessar a presença de Deus. Nós, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Gente, pelo amor de Deus, que velório. Acho que vocês não querem, né? Vocês estão comigo de verdade? Vocês estão acordados? Eu vi que tem gente dormindo, eu não vou expor ninguém aqui, porque eu falei que é um lugar seguro. Mas, pelo amor de Deus, eu estou falando que você tem acesso ao trono da graça de Deus. Está melhorando, acho que eles estão começando a entender. Jesus morreu, Ele reconectou, Ele agora nos deu acesso ao trono da graça de Deus. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas a gente leu que lá em Gênesis, primeiro o homem pecou e ele parou de ter acesso à graça de Deus. Agora a gente está lendo aqui em Mateus que Jesus morreu e ele reconectou o homem com Deus. Ou seja, o que aconteceu? Jesus restaurou e nos apontou novamente para o nosso propósito original. Nós estamos vendo aqui o plano que começou lá em Gênesis. Habitar com Deus. E o pecado tentou roubar isso. Mas agora Cristo nos reconectou. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente está falando sobre encontro, certo? E o último ponto é o encontro que nos conduz a um relacionamento. E aí você está me perguntando: Guilherme, mas como que isso vai me conduzir a um relacionamento? Como que saber de tudo isso vai me conduzir a um relacionamento? Talvez você já ouviu isso aqui muitas vezes. Nessa igreja, em outra igreja. Tá bom, Guilherme, Jesus morreu, o véu rasgou, agora eu tenho acesso. Tá, mas como que eu faço para acessar isso? Então eu quero te dar uma chave prática, que está lá em Mateus 6. Mateus 6, do verso 6 ao verso 9, fala assim: Mas ao orar, entre no seu quarto, presta atenção, pelo amor do Senhor Jesus. Mas ao orar,
entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, onde que está essa chave, Guilherme, que você está me dando? Antigamente você precisava de todo um ritual e de ter um sumo sacerdote que intermediasse a tua necessidade para que ela chegasse até a Deus. Agora você não tem mais, porque o sumo sacerdote já morreu e ressuscitou. Ele deixou o caminho aberto. E por quê? E por que eu estou falando sobre isso? Porque agora o caminho para a presença de Deus, para que você possa viver o teu propósito original, está no teu quarto, quando você fecha a porta. Esse é o convite esse é o encontro que o Senhor quer te colocar, que te conduz a um relacionamento. É um relacionamento com o Pai diretamente. E aí vai falar, mas quando você orar, não ora com vãs repetições, não ora como os gentios oram. Fala aqui, não ora como os gentios oram, porque ele acha que eles vão ser ouvidos porque eles estão repetindo demais. E às vezes a gente só lembra do Pai de quem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não, mas aqui está uma chave que o Senhor está nos entregando, para que a gente possa viver esse encontro que vai nos gerar relacionamento com o Senhor, que é, não orem como gentios, não orem com vãs repetições, achando que vocês vão receber, porque vocês estão repetindo. Mas quando orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, você não precisa mais se chegar à presença de Deus como um pecador culpado. Embora você talvez esteja nesse lugar, você não precisa mais se chegar na presença de Deus fazendo várias repetições e achando que por conta dos seus mantras é que você vai acessar a presença de Deus. Tudo o que você precisa para ser conduzido ao encontro que vai te levar para um relacionamento é entrar na presença de Deus, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e se comportar como um filho. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Se você quiser se colocar em pé, pode se colocar em pé. Eu sei que eu preguei muito rápido e a minha voz também não ajudou. Mas o porquê que eu estou trazendo essa mensagem depois de tudo que a gente viveu aqui? E eu preciso ser muito vulnerável com vocês. Porque eu não acredito que Jesus ele só quer curar você. Porque não tem proveito nenhum para o reino dos céus você ir curado para o inferno. Jesus não quer só te fazer sentir o chaba, porque Ele não quer que você vá lá no inferno contar a tua experiência. Como que foi a tua experiência com o céu? Eu sei que isso é duro demais para falar, mas eu preciso falar isso essa noite. Você não está aqui só para sentir um arrepio. Você está aqui porque lá atrás, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a humanidade, Ele criou a terra, Ele estabeleceu um propósito original para você, que é ter relacionamento com Ele. E por conta do pecado, isso te afastou dele. Mas Ele estabeleceu um plano de salvação. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E porque Ele morreu e ressuscitou, hoje eu e você, não só você, mas eu também, sou o primeiro da fila, e nós podemos acessar livremente o trono da graça. Não só para ter um arrepio, não só para ser curado, mas para viver o propósito original estabelecido lá no Éden, que é habitar com o Senhor todos os dias. Então, se isso está fazendo sentido para você, de olhos fechados agora, todos de olhos fechados. Nós já experimentamos um pouco do céu aqui nesse lugar. Nós já experimentamos batismos do Espírito Santo. Nós já experimentamos curas. Nós já experimentamos um pouco do mover. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Existe algo a mais. Existe uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede.
E se nessa noite essa palavra fez sentido para você, eu quero te fazer alguns convites. A gente vai fugir um pouco do padrão aqui. De olhos fechados ainda, eu vou repetir isso porque nós não queremos constranger ninguém. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu olho para Jesus e ele fala para a mulher que foi pega em adultério: cadê as pessoas que estão te acusando? E ela olha e não tem mais ninguém para acusar ela. E ele fala: eu também não te condeno, porém vai, não peques mais. Se você talvez está se encontrando num lugar onde você precisa tomar um posicionamento na sua vida, primeiro eu quero convidar você mesmo que está adiando de entregar a tua vida para Jesus. Pode ser que hoje seja o último dia. Eu sei que isso não é um discurso muito agradável de se ouvir, mas pode ser que hoje é o dia que Jesus quer te encontrar no poço. E pode ser que você veio para esse culto hoje e você estava escondido da sua família, escondido dos seus amigos, porque você estava com vergonha, e aí de repente você chegou aqui e se encontrou com Jesus, que te apresentou uma água viva, que nunca mais vai te dar sede. Então, eu quero te fazer um convite para que você aceite o Senhor como seu Senhor e Salvador agora, para que você realmente entregue a sua vida para Ele. E assim como aquela mulher no poço teve a vida dela transformada e saiu de um lugar de prisão e foi para um lugar de liberdade, se você quer fazer essa oração hoje, se você quer realmente entregar a tua vida para Jesus hoje, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos. Levanta, pode levantar um pouquinho mais alto, só para a gente poder ver. Você não precisa se sentir acusado. Glória a Deus. Glória a Deus. Se existe mais alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta as suas mãos. Não espera passar, pelo amor de Deus. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas eu sinto de te falar: não espera passar. Talvez você não tenha mais essa chance. Hoje foi o dia. Amém. Eu quero que você se lembre que esse não é um lugar de acusação. Esse não é um lugar, tudo que foi dito aqui não é para te trazer a acusação. Não é para expor o teu erro, mas é para te colocar diante daquele que pode sarar as suas feridas. Esse não é um lugar que está trazendo condenação sobre você, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu vou te perguntar mais uma vez: se você é essa pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus, que quer fazer uma oração reconhecendo Ele como teu Senhor e Salvador, que quer sair de uma vida de escravidão, de peso, onde está pesado viver, onde está doído viver, e você quer começar a caminhar do lado de alguém que vai te dar um fardo leve, de alguém que quer realmente te dar vida e liberdade, então levanta a sua mão, continua com a tua mão levantada. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar agora, eu vou fazer uma oração, e eu quero que você repita essa oração junto comigo. Só que eu quero te falar uma coisa antes. Não sei se você sabe, mas nesse exato momento está tendo uma festa no céu. Nesse exato momento os anjos do Senhor estão festejando, porque filhos estão voltando para o Pai. E você não está sendo recebido em um lugar de acusação ou de dor. Você está sendo recebido em um lugar de festa e alegria, porque é isso que o Senhor vê quando Ele ora para você. Então agora eu vou fazer essa oração, eu quero te convidar a repetir ela comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu encontrei o Senhor no poço. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é único e suficiente Salvador para minha vida. Senhor Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida hoje. Apaga os meus pecados, cura as minhas feridas e salva a minha alma.
Senhor Jesus, eu também te peço, me tira de um lugar de prisão e me coloca em um lugar de liberdade. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor por essas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus? Porque hoje está tendo festa no céu. É por isso que nós estamos aqui. Mas ainda existem alguns convites que eu gostaria de fazer. Você pode continuar com seus olhos fechados. Talvez você já entregou a tua vida para Jesus, mas a palavra de hoje fez sentido para você. E você está aí entendendo que você está carregando um fardo desnecessário. Eu não estou aqui para te acusar. Eu te prometo que eu não vou falar para o Luiz quem é que levantou a mão ou não. Eu estou de olho aberto, a galera está de olho fechado. Nós não precisamos saber quem você é, entenda isso. Eu não preciso conhecer teu nome, teu CPF, saber a escola que você estuda, o lugar que você trabalha. Tudo que eu quero fazer nessa noite é te colocar em um lugar, é te apontar para um lugar onde você vai parar de caminhar com peso e vai caminhar com leveza e liberdade no Senhor. Então talvez você hoje está andando com o teu coração pesado. E eu sinto que existe algo muito específico nisso hoje. Porque toda vez que o Senhor Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação, Ele traz a luz primeiro. Então, a banda vai começar a fluir aqui. E se você é essa pessoa, que você entendeu que você foi feito para se relacionar com o Senhor, e você entendeu que você não pode mais continuar caminhando com esses fardos pesados nas suas costas, não importa o que seja. É uma mentira que você contou, ou é um pecado de adultério que você cometeu, ou às vezes é uma pornografia que você viu, ou sei lá o que foi que você fez. Hoje é o dia que o Senhor quer te trazer para um lugar de liberdade. Então eu quero te convidar, enquanto a banda está fluindo aqui, você vai vir aqui na frente. Eu sei que isso é um passo de ousadia, mas lembra que a mulher precisou sair de casa e ir até o poço. O poço não foi até ela. Então se você é essa pessoa e você quer realmente dar esse passo para se reconectar com o Senhor, para se arrepender dos seus pecados, mesmo você já sendo cristão, eu quero te convidar a vir aqui na frente e se ajoelhar diante do Senhor e se arrepender diante dele. Até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar.
até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. E eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti. Será que você pode cantar isso? Você que continua no seu lugar, será que você pode continuar clamando pela presença de Deus? Lembra que o foco dessa pregação não é apontar o teu pecado, mas sim revelar o teu propósito original, que é relacionamento com o Senhor. Será que você pode orar por mais alguns instantes para que você tenha mais fome da presença de Deus? Será que ainda tem espaço em você nessa noite para que você continue clamando por mais da presença de Deus? Já que estar na presença de Deus é o motivo pelo qual você foi criado. Acima de todas as outras coisas, estar na presença de Deus é o motivo pelo qual você foi criado. Será que você pode sair mais um pouquinho da tua zona de conforto e clamar um pouquinho mais pelo Senhor, quando Ele não tem mais nada para te oferecer, quando Ele não tem mais nada para te dar? Vamos lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Deus está gerando algo aqui hoje. Chora. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por mais da tua presença, Senhor. Senhor, nós clamamos por mais da tua presença, Senhor. Quebra as amarras do nosso coração que nos impedem de estar na tua presença. Quebra toda a cegueira dos nossos olhos que nos impedem de enxergar aquilo que tem nos afastado do Senhor. Senhor, nós clamamos por mais da tua presença. Nós precisamos mais da tua presença, Senhor. Nós clamamos para que, mesmo quando esse culto acabar, indo para nossa casa, a tua presença esteja conosco. Nós queremos permanecer na tua presença, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor gere fome e sede em cada um aqui nessa noite. Fome e sede da tua presença. Como mais um encontro que o Senhor promoveu nessa noite, Pai, que vai marcar as nossas vidas. Não só porque o Senhor pode curar, não só porque o Senhor pode nos tocar, mas porque o Senhor é o suficiente. Porque habitar na tua presença é o suficiente para nós, Pai. O Senhor é o suficiente para nós, Jesus. Meu
ti palpita, sou atraído pelo teu. Faça você essa oração no seu lugar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Eu queria convidar o time do DSM aqui para se posicionar aqui na frente. Luiz, pode subir também. Essa galera que está aqui, nós estamos aqui para servir vocês. Como eu falei no começo, é um privilégio para nós. Então eu senti de fazer algo aqui, eu pedi para o Luiz. O Luiz já vai encerrar o culto. Mas se você está aqui nessa noite, por algum motivo, tá tudo bem, você não se sentiu confortável de vir aqui na frente, ou você talvez precisa de uma oração, talvez você precisa desabafar sobre algo, enfim, você precisa de uma ministração. Nós estamos aqui para servir vocês. Então, nós vamos estar aqui, o Luiz vai encerrar o culto, nós vamos estar aqui na frente para orar por vocês, para poder servir a vida de vocês. Amém? Eu agradeço Luiz e Apóstolo pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Se você precisa, como foi falado aqui, de alguma oração, de alguma ministração, o pessoal vai estar aqui. Mas se você acha que, cara, eu já recebi um toque do Senhor, para mim é o suficiente, você pode ir embora em paz, tá? Temos a cantina lá embaixo. Se você puder nos abençoar, porque a gente está levantando um recurso para nossa conferência, a gente vai ficar muito grato, tá bom? Mas se você precisar de ministração, o pessoal está aqui disponível. Vou chamar o apóstolo, ele vai orar pra gente, para quem precisa ir embora, para que vá em paz. Amém? E amanhã nós temos culto 10 da manhã e 18 horas, o pessoal ainda vai estar aqui, eles ainda vão estar ministrando. Então hoje só foi o spoiler para vocês. Então amanhã tem mais. Deus abençoe. Pode acender a luz para a gente olhar. Vocês estão mais bonitos agora. Quando a presença de Deus se manifesta, tira peso do pecado, tira tristeza, tira amargura, tira tudo aquilo que entristece o coração humano. O Senhor vem limpando, então a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Você deixa de ter tristeza e a Bíblia diz então que a alegria aformoseia. O que é aformosear? O que é formoseia? Torna o rosto mais bonito. Hoje eu cheguei para um garoto lá embaixo, falei com ele assim: que isso? Que cara feia é essa? Aí ele sorriu. Quando ele sorriu, eu falei: não está mais bonito agora? Então, Deus quer que nós vivamos transformados, restaurados, renovados. Então, vocês vão sair daqui hoje renovados, restaurados, curados, libertos, porque o Espírito Santo de Deus se moveu nesse lugar. Amém? Levanta as tuas mãos para agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por tudo que Tu fizeste nesta noite, por tudo que Tu fizeste, ó Deus, em nós e através de nós nesse dia. Muito obrigado. Obrigado pela vida da equipe Dunamis. Obrigado pela vida deles, pelo ministério, pela graça derramada sobre eles, pela unção derramada sobre a vida deles, para que eles possam servir e abençoar a vida desses jovens que estão aqui. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que eles continuem recebendo de Ti a graça, a unção e o poder do Espírito Santo para continuarem fazendo a diferença nessa terra. Nós abençoamos a vida deles e abençoamos todos os jovens e adolescentes que estão aqui, que possam sair deste lugar e ter uma noite de paz, ter uma noite de visitação do Teu Espírito Santo. Todos cheguem a casa em paz, livres do mal e do perigo, e o tempo de comunhão ainda continue sendo agradável
para todos nós. Nós oramos abençoando em nome de Jesus, para a glória do teu nome, te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe. Liberado, né? Mas se alguém quiser ainda algo, né, de Deus, ou precisa, pode vir conversar com o grupo.